abalou profundamente, mas Vivian se mostrou imperturbável. Não se incomode, amor. Tiraram a chocadeira, mas deixaram o galinheiro, onde a gente pode brincar. Ele a olhou em silêncio durante algum tempo, mas depois deu-lhe as costas e afastou-se. Vivian gostava de fazer compras. Gastava indiscriminadamente em roupas, joias e carros, e Alec não tinha ânimo de dizer-lhe que se contivesse. Justificou-a dizendo que ela se criara na pobreza e tinha fome de luxo. Gostaria até de comprar tudo para ela. Infelizmente, não podia. O seu salário era basicamente consumido pelos impostos. A sua fortuna consistia nas ações da Roth Sons, mas o rendimento dessas ações era limitado. Tentou explicar isso a Vivian, mas ela não mostrou o menor interesse. As conversas sobre negócios a irritavam, e Alec deixou-a continuar gastando. A primeira vez em que soube que ela também jogava foi quando Todd Michaels, proprietário do Todd's Club, um antro de jogatina no Soho, foi procurá-lo. Tenho aqui uma promissória de 1000 libras assinada por sua mulher, Sir Alec. Ela teve uma noite de pouca sorte na roleta. Alec ficou atônito. Pagou a promissória e naquela noite chamou a atenção de Vivian. Sim, não podemos aguentar, Vivian. Você está gastando mais do que eu posso ganhar. Ela se mostrou muito arrependida. Desculpe, meu anjo. Sua Vivian tem procedido muito mal. Abraçou-o então, comprimiu o corpo contra o dele e Alec esqueceu a sua raiva. Alec passou uma noite memorável na cama dela e ficou certo de que não haveria mais problemas. 2 semanas depois, Todd Michaels foi procurá-lo de novo. Dessa vez, a promissória assinada por Vivian era de 5.000 libras. Alec ficou furioso. Por que você a deixa jogar a crédito? Ela é sua esposa, Sir Alec, respondeu Michaels com voz untuosa. O que aconteceria se eu recusasse? Eu terei de arranjar essa importância, disse Alec. Não a tenho no momento. Considere isso como um empréstimo. Pagará quando puder. Alec sentiu um grande alívio. É muita generosidade da sua parte, Sr. Michaels. Foi só um mês depois que Alec soube que Vivian tinha perdido no jogo mais de 20.000 libras e que ele pagaria sobre essa importância juros de 10% por semana. Ficou horrorizado. Não tinha meio algum de levantar tanto dinheiro. Nem tinha coisa alguma que pudesse vender. As casas, as belas antiguidades, os carros, tudo isso pertencia a Roth Sons. A cólera que o agitava amedrontou tanto Vivian que ela prometeu nunca mais jogar. Mas era muito tarde. Alec caiu nas mãos de agiotas. Por mais dinheiro que desse, jamais conseguiria amortizar a dívida. Esta aumentava a cada mês ao invés de diminuir, e ele vivia nessa agonia já havia 1 ano. Quando os capangas de Todd Michaels começaram a exercer pressão sobre ele cobrando dinheiro, Alec ameaçou ir à polícia. Tenho relações nas altas rodas, disse ele. O homem sorriu. E nós temos relações nas rodas mais baixas. Agora, Sir Alec ali estava, no White's Club, com aquele homem terrível, tendo de rebaixar-se para pedir um pouco mais de tempo. Já paguei mais que o dinheiro que tomei. Não posso. Pagou apenas os juros, Sir Alec, replicou Swinton. Ainda não deu nada do capital. Isso é uma extorsão. O olhar de Swinton ficou mais duro. Disse, fazendo menção de levantar-se. Está bem. Darei o seu recado ao chefe. Não. Faça o favor de sentar-se. Apressou-se em dizer Alec. Swinton sentou-se vagarosamente e disse. Não diga mais essas coisas. O último sujeito que falou assim acabou com os joelhos pregados no chão. Alec lera alguma coisa a esse respeito. Os irmãos Cray tinham inventado esse castigo para suas vítimas, e as pessoas com quem ele estava tratando eram tão perversas e tão cruéis quanto eles. Sentiu a bile subir-lhe à garganta. Não quis dizer isso. Só sei é que não tenho mais dinheiro. Swinton bateu a cinza do charuto no copo de vinho de Alec e disse. Você tem uma porção de ações da Roth Sons, não tem, meu caro Alec? Tenho, sim, mas não posso vendê-las nem transferi-las. Não adianta a ninguém possuí-las, a menos que a Roth Sons se transforme numa sociedade anônima. Isso é com Sam Roth, bem que eu tenho tentado convencê-lo. Continue insistindo. Diga a Michaels que ele receberá o seu dinheiro. Enquanto isso, deixem de importunar-me. Swinton arregalou os olhos. Importuná-lo? Você, meu caro Patife, não sabe nem o significado da palavra. Quando começarmos a importuná-lo, as suas cocheiras serão queimadas e você comerá carne de cavalo assada.
Até sua casa será queimada, e com sua mulher dentro. Já comeu coxas de mulher assadas? Alec estava pálido. Pelo amor de Deus! É claro que eu estou brincando, disse Swinton. Todd Michaels é seu amigo, e amigos se ajudam uns aos outros. Estivemos falando a seu respeito em nossa reunião desta manhã. E sabe o que o chefe disse? Sir Alec é um bom sujeito. Se não tiver o dinheiro, conseguirá na certa outro meio de atender-nos. Alec franziu a testa. Que outro meio é esse? Ora, essa... Não é tão difícil assim de imaginar para um homem esperto como você. Trabalha numa grande companhia de produtos farmacêuticos, não é verdade? Produz coisas como cocaína, por exemplo. Aqui entre nós, particularmente, quem iria saber se você desviasse algumas remessas de vez em quando? Alec encarou. Deve estar louco. Eu nunca poderia fazer uma coisa dessas. Não imagina a facilidade com que as pessoas podem fazer as coisas desde que seja necessário. Ou nos paga o dinheiro que nos deve, ou nós teremos de dizer-lhe para onde deve remeter a mercadoria. Apagou o charuto no pratinho de manteiga de Alec. Lembranças a Vivian, Sir Alec. Tchau. E John Swinton saiu. Sir Alec ficou sentado sozinho, sem ver nada, cercado de todas as coisas confortáveis e amigas que tinham feito parte até então de sua vida e agora estavam ameaçadas. A única coisa estranha era aquela obscena ponta de charuto no prato. Como pôde permitir que tais coisas lhe acontecessem? Deixara-se levar por uma posição onde ficara à mercê dos malfeitores. Sabia agora que não queriam dele apenas dinheiro. O dinheiro fora a isca com que o tinham levado para a armadilha. O que lhes interessava eram as suas relações com a companhia de produtos farmacêuticos. Queriam forçá-lo a trabalhar com eles. Quando se soubesse que ele estava em poder daqueles criminosos, a oposição não deixaria de explorar o caso. O seu partido, de certo, lhe pediria que renunciasse à sua cadeira. Isso seria feito naturalmente com tato e discrição. Insistiriam em que ele se candidatasse a uma cadeira na Câmara dos Comuns, um posto da coroa que pagava um salário nominal de 100 libras por ano. Teria de deixar o parlamento necessariamente, pois um parlamentar não podia receber qualquer pagamento da coroa ou do governo. É claro que não poderia haver sigilo sobre os motivos. Ele ficaria desmoralizado, a não ser que pudesse receber alguma quantia considerável. Tinha falado muitas vezes com Sam Roth, procurando convencê-lo a transformar a companhia numa sociedade aberta e permitir que as suas ações fossem negociadas na bolsa. Nem pense nisso, tinha-lhe dito Sam. No minuto em que permitirmos a entrada de estranhos, eles começarão a querer ditar regras nos nossos negócios. Sem ninguém perceber, tomarão conta da diretoria e depois da companhia. Que diferença isso faz para você, Alec? Você tem um bom salário, uma conta de despesas sem limite fixo. Não precisa de dinheiro. Por um momento, Alec teve a tentação de expor a Sam a situação desesperada em que se encontrava. Mas bem sabia que isso não adiantava. Sam Roth era, antes de mais nada, um homem da companhia. Se soubesse que Alec tinha de alguma maneira comprometido o prestígio da Roth & Sons, demiti-lo-ia sem hesitação. Não, Sam Roth era a última pessoa a quem ele podia recorrer. Alec se via diante da ruína. O porteiro da recepção dirigiu-se para a mesa de Alec em companhia de um homem com uma farda de mensageiro e um envelope fechado na mão. Perdão, Sr. Alec, disse o porteiro, mas este homem insiste em dizer que recebeu instruções para entregar-lhe pessoalmente alguma coisa. Obrigado, disse Alec, recebendo o envelope. O porteiro saiu acompanhando o homem. Alec demorou muito a estender a mão para o envelope e abri-lo. Leu e releu a mensagem. Em seguida, amassou o papel e os seus olhos se encheram de lágrimas. CD 6. Capítulo 6. Nova York, segunda-feira, 7 de setembro, 11 horas. O Boeing 707-320 particular estava se preparando para descer no aeroporto Kennedy, depois de sobrevoar repetidamente a pista à espera de ordem para pouso. O voo tinha sido longo e enfadonho, e Rhys Williams estava exausto, mas não conseguira dormir durante toda a noite. Tinha viajado muito naquele avião com Sam Roth, e a presença do amigo ainda enchia o aparelho. Elizabeth Roth o esperava. Ele tinha-lhe mandado um telegrama de Istambul, no qual dizia apenas que chegaria no dia seguinte. Poderia ter-lhe comunicado a morte do pai pelo telefone, mas ela merecia mais que isso. O avião tocou o solo e taxiou para o terminal. Rhys levava muito pouca bagagem e, sem demora, passou pela alfândega.
O céu estava cinzento e fechado, um prenúncio do inverno. Uma limusine o esperava numa das portas laterais, a fim de levá-lo à propriedade de Sunroof, em Long Island, onde Elizabeth devia estar à espera dele. Durante a viagem para Long Island, Rhys tentou pensar nas palavras que diria a Elizabeth logo que a visse para suavizar o choque, mas no momento em que ela abriu a porta para recebê-lo, ficou sem ter o que dizer. Sempre que Rhys via Elizabeth, a beleza dela o tomava de surpresa. Herdara os traços da mãe, as mesmas feições aristocráticas e os olhos negros emoldurados pelos longos cílios. A pele era branca e fina e os cabelos pretos e cintilantes. Estava com uma blusa creme de seda de gola aberta, uma saia pregueada de casimira cinza e sapatos marrons. Não havia nem sinal da menina desajeitada que Rhys conhecera 9 anos antes. Tornara-se uma mulher inteligente e cordial, sem qualquer afetação decorrente de sua beleza. Sorria satisfeita de vê-lo. Tomou-o pela mão e disse, levando-o para a grande biblioteca revestida de carvalho: "Venha, Rhys. Sam veio com você?" Não havia meio de proceder suavemente. Rhys respirou fundo e disse: "Sam sofreu um acidente, Liz." Viu a cor fugir do rosto de Elizabeth. Ela ficou esperando que ele continuasse. "O acidente foi grave. Morreu." Ela ficou imóvel, como se estivesse petrificada. Quando, afinal, falou, a sua voz mal pôde ser ouvida. Que foi que aconteceu?" "Não sabemos ainda dos detalhes. Ele estava escalando o Monte Branco. Uma corda se partiu e ele caiu numa ravina. Encontraram..." Ela fechou os olhos por um momento. "Uma ravina insondável." Elizabeth ficou muito pálida. Rhys sentiu-se imediatamente alarmado. "Está sentindo alguma coisa?" Ela sorriu. "Não, estou bem, muito obrigada." "Quer tomar chá ou comer alguma coisa?" Rhys olhou para ela surpreso e então compreendeu. Ela se achava em estado de choque, embora estivesse agindo e falando como se nada tivesse acontecido. Tinha os olhos parados e o sorriso estava como que imobilizado em seus lábios. "Sam era um grande atleta", disse Elizabeth. "Você já viu os troféus que ele ganhou? Sempre vencia, não é? Sabia que ele já havia escalado o Monte Branco?" "Liz, é claro que você sabia. Foi uma vez com ele, não foi, Rhys?" Rhys deixou-a falar, anestesiar-se contra a dor, criar uma couraça de palavras que seria abandonada quando ela tivesse de enfrentar a sua angústia. Por um instante, enquanto a escutava, lembrou-se da menina vulnerável que ele conhecera em outros tempos, tão sensível e tímida que não tinha qualquer proteção contra a realidade brutal. Tinha sido, naquele momento, profundamente atingida, e havia nela uma fragilidade que preocupava a Rhys. "Vou chamar um médico, Liz. Ele pode lhe dar alguma coisa?" "Nada disso. Já lhe disse que estou bem. Se não se incomoda, creio que vou me deitar um pouco. Estou cansada." "Quer que eu fique aqui?" "Não será preciso. Muito..." Ela o levou até a porta e, quando ele já ia entrando no carro, chamou-o. "Rhys." Ele se voltou. "Obrigada por ter vindo." Deus do céu. Muitas horas depois de Rhys Williams ter saído, Elizabeth Roth ainda estava deitada na cama, olhando para o teto e vendo as sombras em movimento que nele traçava o pálido sol de setembro. E a dor chegou. Não tinha tomado nenhum sedativo porque queria sentir a dor. Devia isso a Sam. Tinha de suportar tudo porque era filha dele. Passou ali o resto do dia e a noite inteira, pensando em nada, pensando em tudo, relembrando e sofrendo. Ria, chorava e se julgava num estado de grande depressão nervosa. Mas pouco importava. Não havia ninguém para ouvi-la. À noite sentiu de repente uma fome violenta e levantou-se para ir comer um grande sanduíche na cozinha. Vomitou logo depois. Sentiu-se melhor. Nada podia aliviar a dor que a consumia. Parecia-lhe que todos os seus nervos estavam em fogo. Recordava incessantemente os anos que vivera com o pai. Pela janela de seu quarto viu o sol nascer. Algum tempo depois, uma das empregadas bateu na porta e Elizabeth mandou-a embora. Houve uma hora em que o telefone tocou e ela sentiu um baque no coração. "É Sam." Mas logo caiu na realidade e deixou o telefone tocar. Sam nunca mais lhe telefonaria. Ela nunca mais ouviria sua voz. Nunca mais o veria. Uma ravina insondável. Insondável. Elizabeth deixou-se ficar ali submersa no passado e na saudade. CD 7. Capítulo 7. O nascimento de Elizabeth Rowan Roth foi uma dupla tragédia.
A tragédia menor foi a mãe de Elizabeth ter morrido no parto. A tragédia maior foi o fato de Elizabeth haver nascido mulher. Durante 9 meses, até que ela emergiu das profundezas escuras do útero materno, tinha sido a criança mais ansiosamente esperada do mundo, destinada a herdar um colossal império, a empresa gigantesca e multimilionária que era a Ruff & Sons. Patrícia, a mulher de Sam Ruff, era uma criatura de cabelos pretos dotada de excepcional beleza. Muitas mulheres tinham tentado casar-se com Sam, fascinadas pela posição, pelo prestígio e pela riqueza dele. Patrícia quis casar-se com ele porque o amava. Depois viu-se que esse era o pior dos motivos. Sam Ruff tinha desejado apenas um acordo comercial, e Patrícia havia correspondido plenamente às suas exigências. Sam não tinha nem tempo nem temperamento para ser um homem de família. Não havia espaço em sua vida para qualquer coisa estranha a Ruff & Sons. Era fanaticamente dedicado à companhia, e não esperava senão a mesma dedicação dos que o cercavam. A importância de Patrícia para ele residia exclusivamente na contribuição que ela pudesse dar para a imagem da companhia. Quando ela compreendeu a espécie de casamento que tinha feito, era muito tarde. Sam lhe deu um papel para representar, e ela o representou brilhantemente. Era uma anfitriã perfeita, uma senhora Sam Ruff impecável. Não recebia amor do marido, e pouco a pouco aprendeu a não lhe dar qualquer espécie de amor. Servia a Sam e trabalhava para Ruff & Sons, tanto quanto a mais humilde secretária. Estava de plantão 24 horas por dia, pronta a tomar o avião para qualquer lugar que Sam julgasse necessário, capaz de receber um pequeno grupo de líderes mundiais ou de servir um jantar de gourmet a 100 convidados com o aviso de um dia de antecedência em toalhas de mesa bordadas, resplandecentes cristais baccarat e uma pesada baixela de prata georgiana. Patrícia era uma das parcelas do ativo não arrolado da Ruff & Sons. Lutava para conservar-se bela e submetia-se a exercícios e regimes como uma espartana. O seu corpo era perfeito, e os seus vestidos eram desenhados para ela por Norell em Nova York, Chanel em Paris, Hartnell em Londres e a jovem Sybil Connolly em Dublin. As joias que Patrícia usava eram criadas para ela por Jean Schlumberger e Bulgari. Levava uma vida atarefada e dinâmica, mas vazia e sem alegria. A sua gravidez modificou tudo isso. Sam Ruff era o último herdeiro masculino da dinastia Ruff, e Patrícia sabia com que ansiedade ele desejava um filho. Tudo dependia dela, e ela passou a ser a rainha-mãe, em cujo seio se criava o jovem príncipe que um dia herdaria o reino. Quando levaram Patrícia para a sala de partos, Sam apertou-lhe a mão e disse fervorosamente: "Muito obrigado." Patrícia morreu de uma embolia 30 minutos depois, e a única felicidade para ela foi morrer sem ter sabido que falhara ao marido. Sam Ruff achou tempo no seu programa repleto para enterrar a mulher, e voltou então a atenção para resolver o problema: o que fazer com a filha recém-nascida. Com 1 semana de idade, Elizabeth foi levada para casa e entregue a uma babá, a primeira de uma longa série. Durante os primeiros 5 anos de sua vida, Elizabeth viu muito pouco o pai. Era pouco mais que um vulto mal definido, um estranho que estava sempre a chegar ou a sair. Viajava constantemente, e Elizabeth era um problema, pois tinha de ser levada como uma peça de bagagem a mais. Num mês, Elizabeth se via na propriedade de Long Island, com as suas pistas de boliche, as suas quadras de tênis, a sua piscina e a sua quadra de squash. Poucas semanas depois, a babá fazia as malas com as roupas de Elizabeth e esta era levada de avião para a vila em Biarritz. Nos seus 50 quartos e nos seus 12 hectares de terrenos, Elizabeth constantemente se perdia. Sam Ruff possuía ainda um apartamento duplex de cobertura em Beekman Place e uma vila na Costa Esmeralda, na Sardenha. Elizabeth viajava para todos esses lugares, arrastada da casa para o apartamento e para a vila, crescendo no meio de todo esse pródigo luxo. Mas sempre considerou-se uma estranha que entrara por engano numa bela festa de aniversário dada por desconhecidos que não a amavam. Ao crescer, veio a saber o que significava ser filha de Sam Ruff. Foi, como a mãe dela tinha sido, uma vítima emocional da companhia. Se não tinha vida de família, era porque não havia família, mas apenas servidores assalariados e a figura distante do homem que a havia gerado e que parecia não ter o menor interesse por ela, dedicando-se exclusivamente à companhia.
Patrícia tinha conseguido aceitar essa situação, mas para a criança aquilo era um tormento. Elizabeth se sentia indesejada e mal amada. Não sabia o que fazer no seu desespero e acabou convencida de que era culpada por ser incapaz de inspirar amor. Fez tudo o que era possível para ganhar a afeição do pai. Quando chegou à idade escolar, fazia coisas para ele na aula, desenhos infantis, aquarelas esquisitas e cinzeiros tortos, coisas que ela guardava cuidadosamente. Quando voltasse de uma das suas viagens, far-lhe-ia a surpresa do presente e o ouviria dizer: "Gostei muito, Elizabeth. Você é muito talentosa." Às vezes, Elizabeth acordava no meio da noite e descia a longa escadaria circular do apartamento de Beekman Place e seguia pelo longo e cavernoso corredor que levava ao escritório do pai. Entrava na sala vazia como se estivesse chegando a um santuário. Aquela era a sala dele, onde ele assinava papéis importantes e de onde governava o mundo. Elizabeth aproximava-se da grande mesa forrada de couro e passava lentamente as mãos por ela. Depois, parava atrás da mesa e se sentava na grande cadeira de couro. Sentia-se ali mais perto do pai. Era como se, estando onde estava, sentando-se onde ele se sentava, tornasse uma parte dele. Mantinha conversações imaginárias com ele, que escutava interessado e atento, enquanto ela expunha os seus problemas. Uma noite, quando Elizabeth estava sentada no escuro na cadeira do pai, as luzes da sala foram de repente acesas e o pai apareceu à porta. Olhou para Elizabeth, sentada na cadeira da mesa de camisola, e perguntou: "O que é que você está fazendo aqui sozinha no escuro?" Tomou-a então nos braços e carregou-a para a cama dela no andar de cima. Elizabeth ficou acordada quase a noite inteira, pensando na alegria de ser carregada pelo pai. Depois disso, descia todas as noites e se sentava na cadeira do escritório, esperando que ele chegasse e tornasse a carregá-la. Mas isso nunca mais aconteceu. Ninguém falava com Elizabeth sobre a mãe dela, mas havia um belo retrato de corpo inteiro de Patricia Roth na sala de recepções, e Elizabeth ficava muito tempo a olhá-lo. Em seguida, ia olhar-se ao espelho. Como era feia! Tinham-lhe colocado um aparelho nos dentes e ela parecia um monstro. Não era de admirar que o pai não se interessasse por ela. Adquiriu, de repente, um apetite insaciável e começou a engordar. Havia chegado a uma conclusão admirável. Se fosse gorda e feia, ninguém iria esperar que ela se parecesse com a mãe. Quando Elizabeth completou 12 anos, foi matriculada numa escola particular exclusiva no East Side de Manhattan, frequentada pela aristocracia. Chegava num Rolls Royce com chofer, caminhava até a sua sala de aulas e ali ficava sentada, retraída e calada, sem dar atenção a ninguém. Nunca respondia espontaneamente a uma pergunta, e, quando era chamada, parecia nunca saber o que dizer. As professoras, em pouco tempo, tomaram o hábito de deixá-la de lado. Conversavam particularmente sobre o caso de Elizabeth e tinham a opinião unânime de que ela era a criança mais mimada que tinham conhecido. Num relatório anual confidencial à diretora da escola, a professora da classe de Elizabeth disse o seguinte: "Não foi possível fazer qualquer espécie de progresso com Elizabeth Roth. Ela se conserva afastada das colegas e se nega a participar de qualquer atividade de grupo. Não tem amigas na escola. As suas notas não são satisfatórias, mas é difícil dizer se isso acontece porque ela não faz qualquer esforço ou porque não tem capacidade de aprender a matéria. É arrogante e egoísta. Se o pai dela não fosse um dos grandes benfeitores desta escola, eu recomendaria a exclusão desta aluna." Esse relatório estava há muitos anos-luz da realidade. A verdade era que Elizabeth Roth não tinha um escudo protetor, nem qualquer espécie de couraça contra a terrível solidão que a engolfava. Consciente de sua desvalia, tinha medo de fazer amizades para não revelar que não tinha méritos e nem era simpática. Não era arrogante, era de uma timidez quase patológica. Julgava que não pertencia ao mundo de seu pai, não pertencia a mundo algum. Detestava ser levada para a escola no Rolls Royce, pois sabia que não merecia isso. Nas aulas, estava a par de todas as perguntas que as professoras faziam, mas não tinha coragem de responder para não chamar a atenção sobre ela. Gostava de ler e ficava acordada na cama até tarde da noite devorando livros. Sonhava muito e se comprazia nas suas fantasias. Estava em Paris com o pai e, depois de atravessarem o Bois de Boulogne numa carruagem, ele a levava para o escritório, uma sala enorme, mais ou menos do tamanho da Catedral de St. Patrick. As pessoas começavam a levar papéis para o pai assinar e ele dizia:
Não veem que estou ocupado? Estou conversando com minha filha Elizabeth. Ela e o pai estavam esquiando na Suíça, descendo uma encosta ao lado um do outro. De repente ele caía e gritava de dor porque quebrara a perna, mas ela dizia: "Não se preocupe, papai, eu cuidarei de você." Esquiava então até o hospital, onde dizia: "Depressa, vão socorrer meu pai que está machucado." Uma dezena de homens de casacos brancos levavam-no então numa ambulância cintilante, e ela ficava à cabeceira dele dando-lhe comida na boca. Já então quebrara o braço e não a perna. E aí a mãe entrava no quarto, de algum modo viva, e ele dizia: "Não posso falar com você agora, Patrícia. Elizabeth e eu estamos conversando." Ou então estavam na bela vila da Sardenha, e os empregados não estavam em casa. Ela preparava o jantar para o pai, que repetia todos os pratos, e ao fim dizia: "Você é muito melhor cozinheira do que sua mãe foi, Elizabeth." Todas as cenas com seu pai tinham sempre o mesmo final. A campainha da porta tocava, e um homem alto, bem mais alto do que o pai, a pedia em casamento. O pai então pedia: "Não me deixe, Elizabeth. Eu preciso muito de você." E ela resolvia ficar. De todas as casas em que Elizabeth se criou, a vila na Sardenha era sua favorita. Não era de modo algum a maior, mas a mais pitoresca e acolhedora. A própria Sardenha encantava Elizabeth. Era uma ilha impressionante e rochosa, a cerca de 150 milhas marítimas da costa da Itália. Era um maravilhoso conjunto de montanhas, mar e terras verdes. Os seus enormes penhascos vulcânicos tinham irrompido havia milênios do mar primitivo, e a costa se estendia numa imensa meia-lua até onde a vista alcançava, bordada pela franja azul do mar Tirreno. Para Elizabeth, a ilha tinha cheiros especiais e próprios, o aroma dos ventos do mar e das florestas, bem como o da máquia, a flor amarela e branca que Napoleão tinha amado. Havia as moitas de corbécula, que alcançavam quase 2 metros de altura, e davam uma frutinha vermelha que tinha gosto de morango, e as guárcias, os gigantescos carvalhos, cuja casca era exportada para o continente, onde se faziam com elas rolhas para as garrafas de vinhos. Gostava de ouvir os rochedos cantantes, as misteriosas e enormes pedras cheias de buracos. Quando o vento soprava nesses buracos, os rochedos emitiam sons fantasmagóricos e tristes, como lamentos de almas penadas. Os ventos sopravam e Elizabeth ficou conhecendo todos eles: o Mistral e o Ponente, a Tramontana, o Gregate e o Levante. Havia ventos brandos, ventos impetuosos. O mais temido era o Siroco, o vento quente que soprava do Saara. A vila Rofe ficava na costa Esmeralda, acima do Porto Cervo, no alto de um penhasco sobre o mar, escondida entre zimbros e as oliveiras selvagens da Sardenha, que davam azeitonas amargas. Havia uma vista empolgante da baía muito abaixo, em torno da qual se espalhavam pelos montes verdes casas de alvenaria numa mistura desordenada de cores que lembravam um desenho de criança. A vila era de alvenaria, com grandes traves de zimbro no seu interior. Era construída em vários níveis, com grandes quartos confortáveis, cada qual com a sua lareira e a sua varanda. As salas de estar e a de jantar tinham grandes janelas que permitiam visão panorâmica da ilha. Uma escada irregular levava aos 4 quartos do andar de cima. A mobília combinava perfeitamente com o ambiente. Havia mesas e bancos rústicos de refeitório e poltronas macias. Diante das janelas havia cortinas franjadas de lã branca tecidas à mão na ilha. O piso era revestido de vistosos ladrilhos Serrazarda da Sardenha e de outros ladrilhos da Toscana. Nos banheiros e quartos havia tapetes de lã da ilha coloridos tradicionalmente com tintas vegetais. A casa era cheia de quadros, uma mistura de impressionistas franceses, grandes mestres italianos e primitivos sardos. Na entrada havia retratos de Samuel Roth e Terenia Roth, trisavós de Elizabeth. O que mais agradava a Elizabeth era a sala da torre, sob o telhado inclinado. Subia-se para lá do 2º andar por uma estreita escada, e a sala servia de escritório a Sam Roth. Havia uma grande mesa de trabalho e uma confortável cadeira giratória estofada. Nas paredes viam-se estantes e mapas, muitos destes pertencentes ao Império Roth. Portas envidraçadas se abriam para uma pequena varanda sobre um penhasco abrupto, e dali se tinha uma vista deslumbrante. Foi nessa casa, aos 13 anos de idade,
que Elizabeth descobriu as origens de sua família e, pela primeira vez, sentiu que era de casa, que era parte de alguma coisa. Tudo começou no dia em que Elizabeth encontrou o livro. O pai havia ido a Olbia e Elizabeth subiu a escada para a sala da torre. Não se interessava pelos livros das estantes, pois havia muito que eles versavam sobre farmacologia e farmacognosia, empresas multinacionais e direito internacional. Tudo era muito pesado e chato. Havia um volume médico em latim titulado Circa Instans, escrito na Idade Média, e outro chamado De Materia Medica. Elizabeth estava estudando latim e teve curiosidade de ver um daqueles velhos volumes. Ao puxar os livros, viu que havia outro embaixo. Apanhou-o. Era grosso, encadernado em couro e sem título. Mais curiosa ainda, Elizabeth abriu-o. Foi como se abrisse uma porta para outro mundo. Era uma biografia de seu trisavô, Samuel Roth, impressa em inglês numa edição particular em pergaminho. Não havia o nome do autor nem a data, mas era evidente que o livro devia ter mais de 100. Algumas páginas estavam desbotadas, outras amareladas ou já começando a desfazer-se de velhice. Mas nada disso tinha importância. O importante era a história que dava vida aos retratos pendurados na parede embaixo da escada. Elizabeth tinha visto muitas vezes esses retratos de um homem e de uma mulher de outros tempos vestidos com roupas estranhas. O homem não era belo, mas havia em seu rosto energia e inteligência. Tinha cabelos louros, os malares salientes dos eslavos e olhos azuis muito vivos. A mulher era uma beleza. Cabelos negros, pele impecável e olhos negros como carvão. Usava um vestido de seda branca com um casaquinho e um corpete de brocado. Dois estranhos que nada significavam para Elizabeth. Mas naquele dia em que, sozinha na sala da torre, Elizabeth abriu o livro e começou a ler, Samuel e Terenia Roth readquiriram vida. Elizabeth se sentiu transportada no tempo e começou a viver no gueto de Cracóvia no ano de 1853, em companhia de Samuel e Terenia. E, ao ler o livro, ficou sabendo que seu trisavô, Samuel, fundador da Roth & Sons, fora romântico e aventureiro, e também assassino. CD 8, Capítulo 8. De acordo com o livro, uma das mais antigas lembranças de Samuel era a do assassinato de sua mãe num pogrom, quando Samuel tinha 5 anos de idade. Nota de rodapé. Pogrom. Movimento popular de violência contra os judeus. Em russo no original. Nota do editor. Ele fora escondido na adega da pequena casa de madeira em que os Roths moravam com outras famílias no gueto de Cracóvia. Quando as desordens finalmente terminaram, depois de horas terríveis de angústia e sofrimento, e o único som que se ouvia era o choro dos sobreviventes, Samuel deixou cautelosamente seu esconderijo e saiu às ruas do gueto à procura da mãe. Parecia ao garoto que o mundo inteiro estava em chamas. O céu mostrava-se avermelhado com o incêndio de inúmeras casas de madeira, e nuvens de espessa fumaça negra se erguiam por toda a parte. As pessoas andavam freneticamente à procura dos amigos ou tentavam salvar o que ainda fosse possível das casas e dos bens. Em meados do século XIX, Cracóvia possuía um corpo de bombeiros que estava, porém, proibido de prestar socorro aos judeus. Ali no gueto, nos arredores da cidade, o povo era forçado a debelar os incêndios com as próprias mãos, tirando água dos poços. Dezenas de pessoas formavam cadeias de passagem de baldes no esforço de combater o fogo. Samuel via a morte por onde quer que olhasse, nos corpos mutilados de pessoas estendidas no chão como bonecos quebrados, de mulheres nuas e violentadas e de crianças ensanguentadas que pediam socorro. Samuel encontrou a mãe estendida na rua, ainda consciente, o rosto coberto de sangue. O menino se ajoelhou ao lado dela com o coração a bater descompassadamente. "Mamãe!" Ela abriu os olhos, viu, tentou falar, e Samuel compreendeu que ela estava morrendo. Queria desesperadamente salvá-la, mas não sabia como, e quando lhe enxugou o sangue, ela morreu. Mais tarde, Samuel assistiu ao sepultamento e viu os homens cavarem cuidadosamente o chão em que ela caíra, pois, de acordo com as Escrituras, ela teria de ser enterrada com todo o seu sangue para aparecer inteira diante de Deus. Foi nesse momento que Samuel Roth resolveu ser médico. A família Roth
morava numa estreita casa de 3 andares com mais 8 famílias. O jovem Samuel vivia num pequeno quarto com o pai e com a tia Raquel, e nunca em sua vida tivera um quarto seu, nem dormira ou comera sozinho. Nunca tinha havido um só momento em que não ouvisse as vozes dos outros, mas não era uma vida isolada e privada que Samuel desejava, pois nem sabia que isso existia. Vivera sempre em meio a uma confusão de gente. Todas as tardes, Samuel e seus parentes e amigos eram trancados no gueto pelos gentios, e os judeus tratavam de guardar cabras, vacas e galinhas. Ao anoitecer, as pesadas portas do gueto eram fechadas e trancadas com uma chave de ferro. Quando amanhecia, as portas eram abertas e os mercadores judeus tinham permissão de ir a Cracóvia negociar com os gentios, mas antes de escurecer, deviam estar todos de novo dentro dos muros do gueto. O pai de Samuel viera da Rússia fugindo de um pogrom em Kiev e fora dar em Cracóvia, onde conhecera sua noiva. Era um homem encurvado e grisalho, com o rosto encarquilhado. Empurrava um carrinho apregoando as miudezas, quinquilharias e utensílios que vendia através das estreitas e tortuosas ruas do gueto. O jovem Samuel gostava de vaguear pelas ruas atravancadas, movimentadas e calçadas de pedras irregulares. Gostava do cheiro do pão recém-saído do forno, misturado com cheiros de peixe seco, queijo, frutas maduras, serragem e couro. Gostava de ouvir os pregões dos vendedores e as discussões com as freguesas que se fingiam escandalizadas com os preços. Era assombrosa a variedade de artigos que os ambulantes vendiam. Roupas e rendas, pano de colchão, lã, couro, carnes, verduras, agulhas, sabonetes, galinhas depenadas, bombons, botões, xaropes e sapatos. No dia em que Samuel completou 12 anos, o pai levou-o à cidade de Cracóvia pela primeira vez. A ideia de passar pelos portões proibidos e de ver Cracóvia, a terra dos gentios, provocou no garoto uma ansiedade quase insuportável. Às 6 horas da manhã, vestido com a única roupa boa que tinha, Samuel esperava no escuro ao lado do pai, diante dos grandes portões fechados, no meio de uma barulhenta multidão de homens com carros de toda espécie ao alcance das mãos. Fazia frio, e Samuel se embrulhou mais no seu velho e gasto capote de pele de carneiro. Depois de uma espera que pareceu de muitas horas, o sol surgiu no horizonte e houve um tremor de expectativa entre os homens ali reunidos. Momentos depois, os grandes portões de madeira foram abertos. Todos passaram por eles e na direção da cidade como um bando de formigas diligentes. Quando se aproximaram da cidade admirável e terrível, o coração de Samuel começou a bater mais forte. Já avistava as fortificações que dominavam o Vístula. Samuel agarrou-se com mais força ao pai. Estava, de fato, em Cracóvia, cercado pelos temidos Goim, a os trancava durante a noite. Lançava olhares furtivos e medrosos para as pessoas que passavam e se espantava de que fossem tão diferentes. Não usavam paives, cabelos encaracolados em cima das orelhas, nem bekches, os longos casacos pretos, e muitos deles não tinham barba no rosto. Samuel e seu pai caminharam pelo Plante em direção ao Rinek, a movimentada praça do mercado, onde passaram pelo pavilhão dos tecidos e pela igreja de Santa Maria com as suas torres gêmeas. Samuel jamais imaginara tanta magnificência. O novo mundo era cheio de maravilhas. Havia principalmente uma sensação embriagadora de liberdade e de espaço que deixava Samuel sem fôlego. As casas nas ruas eram separadas e não grudadas umas nas outras. Quase todas tinham na frente um pequeno jardim. Com certeza, pensou Samuel, todos em Cracóvia são milionários. Samuel acompanhou o pai a meia dúzia de fornecedores, aos quais o pai comprou mercadorias que jogou dentro do carro. Quando este ficou cheio, ele e o filho voltaram para o gueto. "Não pode dar mais um pouco?" perguntou Samuel. "Não, meu filho, temos de ir para casa." Samuel não queria ir para casa. Transpusera os portões do gueto pela primeira vez em sua vida e estava dominado por uma emoção tão forte que quase o sufocava. Havia gente que podia viver assim, podendo ir para onde bem quisesse, fazer o que bem entendesse. Por que ele não nascera do outro lado dos portões? Quase no mesmo instante, envergonhou-se desses pensamentos desleais. Naquela noite, ao deitar-se, Samuel ficou pensando durante muito tempo em Cracóvia e nas belas casas com as suas flores e os seus jardins. Tinha de encontrar um meio de libertar-se.
Queria conhecer alguém que sentisse o mesmo que ele sentia, mas não havia ninguém que o compreendesse. Elizabeth interrompeu a leitura do livro e fechou os olhos, imaginando então a solidão, as emoções e as frustrações de Samuel. Foi nesse momento que ela começou a identificar-se com ele, a sentir-se uma parte dele, como ele era uma parte dela. O sangue dele lhe corria nas veias. Era um sentimento admirável e perturbador de participação. Ouviu o barulho do carro do pai que voltava e escondeu prontamente o livro. Não teve mais oportunidade de lê-lo na Sardenha, mas quando voltou para Nova York, levou-o escondido no fundo da mala. CD 9. Capítulo 9. Depois do quente sol de inverno da Sardenha, Nova York lhe pareceu uma Sibéria. As ruas estavam cheias de neve e lama. O vento que soprava do rio East era enregelante. Mas Elizabeth não se importava. Estava vivendo na Polônia em outro século, participando das aventuras de seu trisavô. Todas as tardes, depois da escola, corria para o seu quarto, trancava a porta e pegava o livro. Pensara em falar dele ao pai, mas tivera medo de que este o tomasse e lhe proibisse a leitura do resto. De uma maneira admirável e inesperada, foi o velho Samuel quem animou Elizabeth. Afinal de contas, eram muito parecidos. Ele vivia isolado da mesma maneira que ela e do mesmo modo não tinha ninguém com quem pudesse falar. E, como eram quase da mesma idade, com um século de diferença, Elizabeth conseguia identificar-se com ele. Samuel queria ser médico. Só 3 médicos tinham permissão para atender aos milhares de pessoas amontoadas nos limites insalubres e sujeitos a epidemias do gueto. Dos 3, o mais próspero era o Dr. Zenon Wall. A casa dele se destacava entre as de seus vizinhos mais pobres como um castelo entre pardieiros. Tinha 3 andares e por trás de suas janelas viam-se cortinas de rendas brancas, sempre lavadas e engomadas, e alguns móveis polidos e brilhantes. Dentro da casa, Samuel imaginava o médico a atender aos seus clientes, tratando deles, ajudando-os e curando-os. Fazia tudo o que Samuel desejava um dia fazer. Sem dúvida, se um homem como o Dr. Wall se interessasse por ele, poderia ajudá-lo a estudar para ser médico. Mas, no que se referia a Samuel, o Dr. Wall era tão inacessível quanto qualquer dos gentios que viviam em Cracóvia, fora dos muros proibidos. De vez em quando, Samuel via de relance o grande Dr. Zenon Wall, quando este se empenhava em animada conversa na rua com algum colega. Um dia, quando Samuel passava pela frente da casa do Dr. Wall, a porta da rua se abriu e o médico saiu em companhia da filha. Ela era mais ou menos da idade de Samuel, e este nunca vira criatura mais linda. No momento em que Samuel a viu, teve certeza de que ia casar-se com ela. Não sabia como conseguir esse milagre, mas estava certo de que era isso o que ia acontecer. Depois desse dia, Samuel nunca mais deixou de passar diariamente pela casa do Dr. Wall na esperança de vê-la. Numa tarde, ia fazer alguma coisa que lhe tinham pedido e passou pela casa. Ouviu um piano e compreendeu que era ela que estava tocando. Tinha de vê-la. Olhou para um lado e outro para certificar-se de que ninguém o estava observando e encaminhou-se para a casa. A música no lado da casa. No andar superior, bem acima de sua cabeça. Recuou um pouco e examinou a parede. Havia muitos lugares onde poderia apoiar as mãos e os pés. Sem um momento de hesitação, começou a escalada. O segundo andar era mais alto do que ele havia pensado, e antes que chegasse à janela, estava 3 metros acima do chão. Olhou para baixo e teve um princípio de vertigem. A música lhe chegava aos ouvidos com mais força, e ele teve a impressão de que ela tocava para ele. Estendeu a mão à procura de um ponto de apoio e se agarrou à janela. Ergueu lentamente a cabeça para olhar acima do peitoril. Viu diante dos seus olhos uma sala luxuosamente mobiliada. A moça estava sentada diante de um piano branco e dourado a tocar, e atrás dela, lendo um livro numa poltrona, estava o Dr. Wall. Samuel nem o notou. Tinha olhos apenas para a linda visão a alguns metros dele. Como a amava. Queria fazer alguma coisa espetacular e corajosa para que ela também o amasse. Tão envolvido ficou Samuel nos seus devaneios que se distraiu, perdeu o ponto de apoio e começou a rolar no espaço. Deu um grito e viu 2 rostos assustados que o olhavam da janela no momento em que chegou ao chão.
Acordou numa mesa do consultório do Dr. Wall. Era uma sala espaçosa, cheia de armários e material cirúrgico. O Dr. Wall estava com um chumaço de algodão que tinha um cheiro horrível encostado ao nariz de Samuel. Este tossiu e sentou-se na mesa. Muito bem, disse o Dr. Wall. Devia ter-lhe tirado o cérebro, mas fiquei em dúvida, sem saber se ia encontrar alguma coisa dentro da sua cabeça. O que você queria roubar, garoto? Nada, respondeu Samuel com indignação. Como é seu nome? Samuel Rolfe. O médico examinou com os dedos o pulso direito de Samuel, e o garoto deu um grito de dor. Você luxou o pulso, Samuel Rolfe. Talvez seja melhor chamar a polícia para dar um jeito nesse pulso. Samuel gemeu. Pensava no que poderia acontecer se a polícia levasse a desmoralização à casa dele. O coração de sua tia Raquel se partiria de dor, e seu pai seria capaz de matá-lo. Mas o pior de tudo seria que, depois disso, poderia perder toda a esperança de ganhar o coração da filha do Dr. Wall. Seria um criminoso, um homem marcado. Samuel sentiu de repente uma dor cruciante no pulso e levantou os olhos para o médico numa desalentada surpresa. Está tudo certo, disse o Dr. Wall. Vou colocar agora algumas talas nesse pulso. Você vive aqui por perto, Samuel Rolfe? Não, Dr. Wall. Já não o vi aqui por perto? Deve ter visto. Por quê? Sim, por quê? Se dissesse, o médico iria com certeza rir dele. Porque eu quero ser médico, exclamou Samuel, sem mais poder guardar o seu segredo. O Dr. Wall o olhava descrente. E foi por isso que subiu pelas paredes de minha casa como se fosse um gatuno? Samuel então contou-lhe tudo. Falou de sua mãe morta no meio da rua, da luta de seu pai, de sua primeira visita a Cracóvia e da sua frustração de passar as noites trancado dentro dos muros do gueto como se fosse um animal. Disse também o que sentia pela filha do Dr. Wall. Disse tudo o que pensava e o médico o escutou em silêncio. Até a Samuel, o que ele dizia parecia de um ridículo atroz. Quando chegou ao fim, só pôde dizer num sussurro, desculpe. O Dr. Wall olhou-o durante muito tempo e por fim disse, todo homem é um prisioneiro, e o pior de tudo é ser prisioneiro de outro homem. Samuel murmurou, não compreendo, Dr. Wall. Um dia você compreenderá. O médico levantou-se e escolheu um cachimbo em cima de sua mesa e encheu-o de fumo. Infelizmente, o dia de hoje vai ser muito triste para você, Samuel Rolfe. Acendeu o cachimbo, soltou a primeira baforada e continuou. Não em virtude do pulso luxado, isso vai sarar. Mas tenho alguma coisa para lhe dizer da qual você não se curará com muita facilidade. São poucas as pessoas que sonham. Você tem 2 sonhos, e sou obrigado a destruir a ambos. Não escute com muita atenção, Samuel. Você nunca poderá ser médico, ao menos em nosso mundo. Só 3 médicos podem exercer a profissão no gueto. Há dezenas de médicos competentes aqui à espera de que algum de nós morra para que possam tomar nosso lugar. Não há chance para você, nenhuma chance. Você nasceu em época imprópria e em lugar impróprio. Está compreendendo, meu jovem? Estou, Dr. Wall. O médico hesitou um pouco e continuou. Quanto ao seu segundo sonho, é tão impossível quanto o outro. Não há chance de espécie alguma de você casar-se com Terênia. Por quê? Por quê? Pelas mesmas razões que o impedem de ser médico. Vivemos de acordo com as regras impostas pelas nossas tradições. Minha filha tem de casar-se com alguém da mesma classe dela, alguém que a possa manter no mesmo estilo de vida em que foi criada. Terá de casar-se com um advogado, um médico ou um rabino. É melhor esquecer-se dela. Mas o médico levou-a até a porta do consultório. Mande alguém examinar essas talas dentro de alguns dias. Conserve limpas as ataduras. Está bem. Muito obrigado, Dr. Wall. O médico olhou o garoto louro e de rosto inteligente que estava diante dele e murmurou. Adeus, Samuel Rolfe. Na tarde do dia seguinte, Samuel tocou a campainha da casa do Dr. Wall. O médico viu-o pela janela e pensou que devia mandar dizer que não estava. Mas disse à empregada. Faça-o entrar. Depois disso, Samuel passou a frequentar a casa do Dr. Wall 2 ou 3 vezes por semana.
Dava recados ou ia comprar coisas para o médico e este, em troca, deixava-o olhar enquanto ele atendia clientes no consultório ou preparava medicamentos no laboratório. O garoto observava, aprendia e guardava tudo na memória. Tinha um talento natural, e o Dr. Wall experimentava um crescente sentimento de culpa, sabendo que estava erradamente incentivando a ser alguma coisa que ele nunca poderia ser. Entretanto, não tinha ânimo de dissuadi-lo. Fosse por acaso ou propositadamente, Terênia quase sempre ficava por perto quando Samuel estava presente. Quase sempre ele a via de relance passando pela porta do laboratório ou saindo de casa. Houve um dia em que esbarrou nela na cozinha e sentiu uma emoção tão forte que pensou que fosse desmaiar. Ela o olhou demoradamente com um brilho de indagação nos olhos. Depois, teve um gesto frio de assentimento e afastou-se. Ao menos ela o havia notado. Era o primeiro passo. O resto seria apenas uma questão de tempo. Não havia a menor dúvida a esse respeito no espírito de Samuel. Era inevitável. Terênia participava agora dos sonhos de Samuel quanto ao futuro. Antigamente sonhava por ele mesmo, passou a sonhar pelos dois. De qualquer modo, sairia com ela daquele terrível gueto, daquela prisão imunda e atravancada, e seria um grande sucesso. Mas o sucesso não seria para ele apenas, e sim para os dois, ainda que tudo isso fosse impossível. Elizabeth adormeceu lendo a história do velho Samuel. Quando acordou de manhã, escondeu cuidadosamente o livro e começou a vestir-se para ir à escola. Mas não podia esquecer-se de Samuel. Como ele se casara com Terênia? Como conseguira sair do gueto? Como se tornara famoso? Elizabeth estava empolgada com o livro e se afligia com as lições que a levavam a abandoná-lo e a forçavam a voltar ao século XX. Entre as aulas que Elizabeth frequentava, havia o balé, que ela detestava. Metia-se em sua malha cor-de-rosa e se olhava ao espelho, tentando convencer-se de que tinha um corpo voluptuoso. Mas a verdade estava ali diante de seus olhos. Era muito gorda e nunca seria uma bailarina. Logo depois do 14º aniversário de Elizabeth, Madame Neturova, a professora de balé, anunciou que dali a 2 semanas as alunas dariam o seu recital anual de dança no auditório. As moças deviam convidar os pais, e ao ouvir isso, Elizabeth ficou em estado de pânico. A simples ideia de aparecer num palco diante do público enchia-a de medo. Nunca poderia fazer isso. Uma criança estava atravessando a rua à frente de um carro. Elizabeth viu tudo, correu e salvou a menina das garras da morte. Infelizmente, minhas senhoras e meus senhores, os dedos dos pés de Elizabeth Roth foram esmagados pelas rodas do carro, e ela não poderá dançar no espetáculo desta noite. Uma empregada negligente deixou um pedaço de sabão no alto da escada. Elizabeth escorregou no sabão e rodou pela escada, luxando um osso do quadril. O médico diz que não é nada grave. Dentro de 3 semanas estará inteiramente curada. Mas não teve essa sorte. No dia do recital, Elizabeth gozava de perfeita saúde e estava num tremendo nervosismo. Mais uma vez, foi o velho Samuel quem a ajudou. Lembrou-se de como, apesar do seu medo, ele tinha voltado para enfrentar o Dr. Wall. Ela não poderia fazer coisa alguma que desmoralizasse seu trisavô. Preparou-se para enfrentar a tortura que a esperava.